Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, Projeto 15 Minutos. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos ver o item 4, que fala das causas atuais das aflições. Então, não está lá antes dessa vida, não. Está aqui nesta vida, a causa. As aflições são os efeitos. Kardec diz: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, ou seja, falando de outra forma, de duas fontes bem diferentes, sua origem, não é? Que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras têm sua causa fora desta vida. Então, não quer dizer que seja na vida anterior, pode ser na vida de 1000 anos atrás, porque às vezes nós demoramos para reparar uma determinada falta o tempo necessário que nós estejamos fortalecidos para enfrentar. Vamos lembrar, por exemplo, da tragédia do circo, que é contada pelo espírito Irmão X no livro Cartas e Crônicas, Mediunidade de Chico Xavier. E lá na tragédia do circo, é o nome do capítulo, né? Conta a história do circo de Niterói, que pegou fogo em 1961, em dezembro de 1961, num incêndio criminoso. E vejamos que as pessoas que estavam ali, na maior parte delas que vieram a falecer, eram idosos, mulheres e crianças. Era um circo. E era um dia de espetáculo e geralmente é isso, né? São as mulheres, as mães e os avós que levam e muitas crianças. E esses que estavam e que faleceram ali, conta-nos Humberto de Campos, nessa história, que remonta a causa daquele mal ali. Mal é o resultado o escândalo, né? Seria um escândalo, é o resultado de um mal moral. O que originou aquela tragédia se remontava lá no início do cristianismo, quando mais ou menos 1000 romanos, no tempo que se colocavam os cristãos nos circos romanos, né? 1000 romanos passaram a noite circulando pela cidade de Lyon, na França, para caçar, capturar 1000 cristãos pela cidade. E é claro, como eles só tinham uma noite, mais fácil de buscar, de pegar, de capturar, são crianças, mulheres e velhos. E eles levaram essas pessoas para o circo romano porque estava retornando à cidade de Lyon um grande general romano que estava se aposentando, estava retornando para casa. E eles queriam, na cidade, fazer uma grande festa para recepcionar aquele que voltava em grande pompa para a cidade. Resolveram organizar esse martírio público. Algo muito sério, e a providência divina aguardou mais de 1800 anos para que esses espíritos estivessem preparados o suficiente para enfrentar o resgate. Olhe só como Deus realmente é Pai misericordioso. Então, lá na cidade de Niterói, houve esse resgate coletivo. Essas almas reencarnaram com esse propósito de resgatar, e naquele dia 17 de dezembro de 1961, o Gran Circo norte-americano, num incêndio criminoso, acabou ceifando 1000 pessoas, 1000 e mais um pouquinho,
que estavam naquele local, infelizmente, numa grande tragédia, que até hoje é lembrada pelas pessoas que moram na cidade de Niterói. Então, vejamos então que quando ele diz na vida presente ou fora dela, isso pode remontar a mais de 1000 anos. Kardec continua dizendo-nos assim: remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos desses males que nos acontecem aqui durante a encarnação são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Então, as dificuldades vêm porque insistimos em determinadas condutas que acabam gerando aqueles males, como, por exemplo, uma pessoa irritadiça que cede à irritação e está sempre promovendo um ambiente pesado dentro do lar. Mas aqui é sempre tão pesado, mas é pesado porque eu mesmo invisto nesse ambiente pesado com toda a minha, com o meu ácido, né? Com toda a minha amargura e irritabilidade. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Homens, pessoas, não é? Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Mas é preciso ter muita humildade para reconhecer o seu orgulho, não é? Reconhecer que está caindo porque está sendo imprevidente, sim. Está caindo porque está sendo teimoso, está caindo porque está sendo rebelde. Isso às vezes leva um certo tempo para reconhecer. E aí também as vicissitudes, elas nos ajudam a ir quebrando as nossas resistências para nos enxergarmos e nos corrigirmos, não é? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quer dizer, nada tem a ver com essas negociatas que deveriam não existir em, vamos dizer assim, em empresas afetivas, né? O coração é uma empresa, mas é uma empresa afetiva e não deveria ser essa questão material estar envolvida. Mas nós sabemos que muitas vezes pode estar e que isso não vai trazer bem-estar, paz de espírito para aquele que se envolve nesse tipo de escolha. Mas isso às vezes leva tempo para a pessoa começar a perceber que realmente não valeu a pena. Às vezes até mesmo só lá depois da desencarnação. Mas a vida continua, né? Aí vamos para a próxima. Quantas dissensões, ou seja, separações, brigas e querelas é a mesma coisa, discussões funestas, ou seja, infelizes, se teria poupado, se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Ou seja, como você falou assim comigo, vamos ter um pouco de paciência, a pessoa às vezes não está bem, errou no tom mesmo, né? E às vezes estamos todos muito frágeis para enfrentar uma conversa adulta. Precisamos ter calma, porque às vezes o outro não está calmo, né? E assim evitamos realmente muitos dissabores para a nossa vida, né? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, né? As pessoas que morreram de cirrose, que morreram de overdose, morreram e estão morrendo aí todo dia, né? Isso, entre outros e tantos males que advêm dos excessos. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Olha que isto é do meio do século XIX, hein? Já tinha isto lá. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Isso é muito forte. Hoje nós temos muito isso, né? Até
a invigilância materna e paterna, essa distração digital, e precisa se investir nas tendências negativas dos nossos pequenos, não é? Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se alguém, pela sua se espantam e se afligem pela sua falta de respeito, no caso dos filhos, e da ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem. Então, isso vai exigir o quê? Uma profunda reflexão. Peraí, onde que isso começou? Por que isso está se repetindo na minha vida? O que está provocando isso? E ele vai falar uma coisa interessante depois, quer dizer, uma entre tantas, e vamos ver juntos aqui. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer. E aí começa o que podemos pensar. Se eu tivesse ou não tivesse feito isso ou aquilo, eu não estaria em tal situação. A quem culpar? Vamos usar a palavra responsabilizar, não é melhor que culpa. A quem responsabilizar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice, ou seja, aquele que fez, que fabricou de seus próprios infortúnios, de suas próprias dores, mazelas. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance desfavorável, sua má estrela. Tinha isso antigamente, né? Ah, fulano tem uma má estrela, má sorte, né? Má sorte. Ah, fulano tem má sorte, fulano tem má sorte. Antigamente se falava isso, acho que hoje não se fala mais, né? Mas ainda hoje se fala, né, da providência, que Deus está contra, né, não favorece, ou então que a vida tem sido cruel, Deus não tem sido bom, porque Deus não olha para mim, eu tenho me esforçado tanto. E aí vamos colocando fora de nós a causa dos efeitos ruins que vivemos e que, na verdade, está dentro de nós, na qualidade das nossas escolhas. É bem desafiador, não é? Porque exige, como dissemos antes, humildade. Se não for por humildade, vai ter que ser por cansaço, né? Vamos apanhar tanto, que vai chegar uma hora que a gente vai dizer assim, eu não aguento mais. Ah, eu acho que eu tenho que mudar em alguma coisa. Opa, é por aí. Tem que mudar em alguma coisa na minha vida tem que mudar, essas pessoas dizem, mas é aqui, a coisa que tem que mudar está dentro de nós, não está fora de nós. Às vezes temos mesmo que nos pegar e nos mudar, mas aí também vejamos que há alguma coisa que está dentro de nós, né? Decisão, não a vida somos nós que bordamos cada dia, dando aquelas laçadas. E o nosso, terminando aqui, ele diz, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria, ou seja, seu infortúnio, né, o seu azar, né, não tem azar. É a sua incúria, a sua imprevidência, o seu descuido consigo mesmo, a sua falta de investimento na melhoria íntima, a sua invigilância. E ele conclui nos dizendo, os males dessa natureza formam seguramente, quer dizer, quais são os males dessa natureza? Que tem a fonte nesta encarnação pela, vamos dizer assim,
imperfeições que nós ainda estamos trazendo em nós e que nós precisamos reconhecer e melhorar. E aí os efeitos vão ser melhores. Então está aqui, nessa vida. Não é nada da vida anterior, não. Então, os males desta natureza formam seguramente um notável contingente, ou seja, uma grande maioria, nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, ou seja, aqui dentro, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Na verdade, o aprimoramento intelectual, ele vem antes que o moral, está lá na lei do progresso. Primeiro o progresso intelectual, depois o progresso moral. Porque, é claro, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. E na medida em que eu sei o que é certo e errado, eu vou procurar mais fazer o que é certo e deixar de fazer, na medida do possível, todas as minhas forças, a cada dia que passa, sempre mais e mais, deixar de fazer o que não me convém, né? O que não está de acordo com as leis de Deus. E terminamos aqui o item 4. O projeto 15 minutos fica por aqui. Amanhã retornamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.